Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É muito prazer que a gente está aqui podendo falar sobre a palavra de Deus, compartilhar coisas a respeito da nossa vida pessoal, da nossa vida comum, como cidadãos e cidadãs no mundo. E esse estudo bíblico é exatamente voltado para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus e nos tornarmos pessoas melhores. Afinal de contas, é para isso que a gente segue Jesus. Jesus fez da gente novas criaturas, deu-nos uma nova vida para que a gente possa viver de um novo modo num mundo tão conturbado quanto esse que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta é importante, que é um tratado teológico do apóstolo para a Igreja de Jesus, para uma região específica da Ásia Menor. E ela serve para nós, porque ela foi uma carta escrita para um grupo de igrejas e ela deveria circular ali pelos irmãos e irmãs que se compunham as comunidades da região da Galácia. E tem lições para todo mundo, principalmente nessa carta que nós estamos estudando, que diz respeito à nossa afirmação da fé, que são questões teológicas importantes. Nós já tivemos aí duas aulas anteriores. Se você perdeu essas aulas e quer recuperar, pode fazer a sua busca no nosso canal no YouTube. Temos ali uma playlist preparada para isso. Também temos uma apostila que é oferecida graciosamente pela nossa igreja para que você possa acompanhar o estudo bíblico. A apostila está em nosso blog. Você dá uma olhadinha aqui embaixo no endereço do blog, tem lá a página de estudos bíblicos e você pode procurar ali o estudo na carta aos Gálatas, baixar gratuitamente. Essa apostila está sendo construída, tá bom? Então, se você tem a nossa aula hoje, a aula de hoje está lá, prontinha, como nós vamos apresentar aqui. Mas até o final do nosso curso, nós vamos atualizando a nossa apostila, porque todas as semanas eu estudo para preparar as aulas e aí cada semana tem uma ideia nova, um componente novo, um comentário novo que vai ser importante para que você possa acompanhar, tá bom? Então é um sacrifíciozinho que você vai fazer toda semana para nos acompanhar. Aproveita, segue o nosso canal, clica aí no joinha para dizer que você está gostando desse estudo e também compartilhe esse link nas suas redes sociais. Vai ser muito importante você nos ajudar a trabalhar nesse sentido para que mais pessoas possam estudar a Bíblia com a gente. Esse programa já está no ar há quase 6 anos. No mês de setembro, nós vamos completar 6 anos de funcionamento. Então, não é uma coisa aventureira. Nós estamos fazendo algo que eu faço há muitos anos. Eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos. E aí eu gostaria que você pudesse acompanhar esse material, essa jornada que a gente tem feito, com muito, muito gosto, porque é algo produzido com muita profundidade mesmo, algo que tem a ver com o que há de melhor na pesquisa bíblica dentro da teologia. Mas não quero ficar num lugar comum da academia. Nós não estamos aqui numa academia, nós estamos numa escola bíblica, numa escola popular. Então, o que eu quero fazer é uma leitura contemporânea, uma leitura atual, uma leitura que possa ter a ver com a nossa vida cotidiana. Então, é isso que você vai ter. É isso que você vai ter com a gente. Uma leitura bastante próxima da nossa experiência vivencial, mas resultado de uma leitura bastante abalizada
do que a Bíblia tem a dizer para nós, da pesquisa bíblica. Não entro em pormenores com as firulas do texto, mas a gente faz uma exegese do texto bíblico, a gente faz uma pesquisa histórica, a gente faz uma pesquisa bibliográfica. Inclusive, na apostila você vai encontrar algumas dessas fontes que eu utilizo para a nossa pesquisa. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar de ver o material que tem. São materiais de várias denominações, de várias correntes teológicas, não é uma só. Eu não fico preso a leituras do meu segmento religioso. Eu sou protestante, sou batista, mas eu tenho uma compreensão clara de que a palavra de Deus não é domínio de uma denominação, nem de uma religião. Ela está aberta a todas as formas de compreensão. Você vai encontrar, inclusive, autores seculares que eu gosto de pesquisar para poder chegar a um conhecimento. Porque eu acredito que nós precisamos de todas as formas de conhecimento para chegarmos à verdade. Se você não pensa dessa maneira, olha, meu amigo, eu acho que está na hora de você refletir sobre isso, porque nós não teremos nunca uma pessoa tem toda a verdade dominada sobre si. A verdade não é dada de direito a ninguém. Para que a gente possa ter acesso à verdade, a gente precisa trabalhar. E é um trabalho permanente, contínuo, até o fim da vida. É por isso que Jesus relacionou a verdade com um caminho e com a vida. Porque não é uma coisa só. Ela tem que trabalhar, ela tem que ir rolando. Enquanto se vive, enquanto se caminha, é também o quanto a gente constrói o conhecimento da verdade. Tá bom, gente? Não esquece disso não, para a gente não cair nessas armadilhas que o fundamentalismo trouxe para a igreja evangélica brasileira, que é um risco muito grande. Eu não estou jogando o fundamentalismo na lata do lixo, não, tá bom? Porque eu acho que tem irmãos e irmãs, teólogos e teólogas importantes nesse segmento e tem feito um trabalho sério de busca exegética da palavra de Deus. Mas eles não são donos da verdade, não. Desculpa aí. Temos outras pessoas também que a gente precisa ouvir, ponderar, trabalhar com calma, para a gente poder chegar a um conhecimento mais profundo. Não para a gente ser dono da verdade, mas para alguma coisa que faça bem para a gente ter segurança, certeza de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos aplicando um conhecimento válido para a nossa vida. E o que vale para mim, vale para você também. Vale para a Igreja de Jesus, vale para todo mundo. Portanto, nós vamos aqui fazer a nossa lição de hoje, que é a terceira da nossa sequência, tá bom? Muito bem. Está aqui a nossa apresentação, onde nós vamos colocar as nossas ideias. Se você está chegando agora para estudar a Bíblia com a gente, não sabe como funciona o nosso estudo bíblico por aqui, é como uma aula, é uma videoaula mesmo, onde a gente tem um conteúdo aqui já que vai ser apresentado nessa sequência, e você tem também a apostila que você pode acompanhar através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador. E lembrando mais uma vez que essa apostila é gratuita, nós não vendemos nada, nós não pedimos oferta de ninguém, nós apenas servimos. Eu sirvo porque sou pastor da igreja, eu trabalho com isso, já sou um educador de muitos anos, então o que eu faço é como um dom de Deus na minha vida, é para abençoar o reino de Deus mesmo. Tá bom, gente? Muito bem. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre o estudo da carta aos Gálatas.
Nós estamos falando do Evangelho da vida, porque o que Paulo está preocupado é fazer com que a mensagem do Evangelho possa ser aplicada na vida das pessoas que fazem parte da comunidade de fé. Então, nós vamos explorar, junto com Paulo, essas dinâmicas em que o Evangelho se aplica à nossa vida comum. A nossa aula de hoje é a terceira e vamos falar sobre o Evangelho na vida. O Evangelho na vida. Esse texto vai nos ajudar a entender o centro do pensamento do apóstolo Paulo, a tese teológica dele fundamental que vai ser apresentada aos cristãos em Gálatas, na Galácia. Eu separei um versículo que é um versículo chave nessa porção que vamos estudar. Gálatas 2:20. Um versículo que eu quase trago de cor naquela versão mais antiga que a gente usava na igreja evangélica, que era a versão revista e corrigida de Almeida. João Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida. O texto diz assim, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto é fundamental para a gente entender qual é o lugar do Evangelho na nossa vida. A ideia é exatamente essa: estou crucificado com Cristo. Não é uma vida que a gente tem só por causa do nosso gosto, da nossa vaidade, do nosso orgulho, mas é o Cristo que vive em nós. A vida cristã é isso, é Cristo vivendo em nós. Essa mensagem é muito forte e precisa ser revista todos os dias, como para cada um de nós, como cristãos e cristãs. Cristo vive em mim. Que palavra forte! O que significa Cristo viver em mim? Significa que a vida que eu tenho agora, nesse momento, no meu corpo, é orientada pela fé em Jesus Cristo. Por que Jesus é tão importante assim? Porque ele me amou e se entregou por mim. Talvez a gente leve algum tempo para aquilatar o quanto isso precisa ser uma realidade na nossa vida. A realidade de crermos desse modo, Cristo tomando parte da nossa vida. E essa vai ser a nossa aula de hoje. É disso que vamos falar. É disso que eu convido você a mergulhar na palavra de Deus junto comigo. Nós vamos estudar o capítulo 2 da carta aos Gálatas. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Nós utilizamos a versão da NVI, que é uma versão bastante popularizada hoje no Brasil, né? Nós utilizamos esse material na nossa leitura bíblica, na nossa igreja. Mas eu não me prendo a ela só não. Quando eu uso uma outra fonte, eu coloco lá as iniciais que lembram que fonte é essa. E aí, se você quiser saber o que significa aquelas letrinhas, né? ARC, NAA, etc., dá uma olhadinha lá nas referências bibliográficas no final, que você vai saber quais são as versões da Bíblia em português que eu utilizo. Gosto também de usar uma versão em grego, que é a versão que vem do Textus Receptus, que é uma versão antiga, e a versão atual, que é da Sociedade Bíblica Internacional, que é compartilhada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós temos aí a versão do Kurt Aland e seus companheiros de pesquisa. Essa preocupação em mostrar a fonte bíblica é importante, porque a Bíblia foi escrita num tempo em que não se tinha
um domínio muito grande da leitura escrita. O acesso ao letramento era feito pela minoria. Então, mas mesmo assim, os cristãos, os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles se preocuparam em deixar todo esse conteúdo escrito. Eles se preocuparam com isso. E eles utilizaram uma língua comum, apesar de viverem sob o domínio romano, cuja língua oficial era o latim, eles utilizavam o grego. Por que o grego? Porque o grego era a língua da sabedoria, a língua dos intelectuais, a língua das pessoas que dominavam o conhecimento. Então, e a maioria dos povos que eles alcançavam tinha um certo domínio do grego, muito mais do que o latim. O latim era a língua do dominador, né, do opressor. Então eles não queriam saber o suficiente, não queriam saber o suficiente para saber das leis. Serve ou não serve? A língua comum para eles se comunicarem, terem conhecimento, estudarem, fazerem as suas leituras cotidianas era o grego. E tinha a língua falada, a língua comum. Por exemplo, Jesus ele viveu numa comunidade que falava o aramaico. Então, assim, a gente sabe que os povos da Bíblia eram povos multilinguísticos. Você tinha, por exemplo, no tempo de Jesus, você tinha a língua comum, falada, oral, que era o aramaico. Eles dominavam o grego, porque tinham que escrever documentos, né, uns para os outros. Conheciam o latim, também porque tinham que ter acesso aos documentos oficiais. E também tinham familiaridade com o hebraico, que era a língua das escrituras. Então era um povo multilinguístico. Além disso, ainda tinha os povos vizinhos, né, como os sírios, os egípcios, os coptas, todos eles com a sua linguagem, todos eles falando sua língua. E eles tinham que fazer comércio, tinham que trocar informações. Então, lidar com a Bíblia não é fácil, viu, meu irmão? Minha irmã, não fique imaginando que o português resume tudo que tinha naquela época, não. A gente tem uma tradução que ela não é perfeita. Ela não é perfeita, não. Nenhuma vai ser suficiente, porque a língua que eles falavam, que eles escreveram, já morreu há muito tempo, que é o grego koiné, o grego popular, o grego do povo. E esse grego, ele já não é falado mais, ele já não é mais dominado. Então, nós temos apenas vestígios dessa língua. E as pessoas que estudam profundamente, que os cientistas da linguagem, que vão lá fazer as buscas dos significados, da semântica, da ordem gramatical, da estrutura sintática, das fontes literárias, enfim, é um trabalho gigantesco. E que bom que a gente tem isso tudo hoje facilitado para a gente. Hoje nós temos materiais, manuais de estudo bíblico científicos muito bons e elaborados para facilitar a nossa vida. O que nós temos que fazer? Trazer isso para a nossa vida diária, que é o que vamos fazer aqui na nossa aula de hoje. Vamos começar a pensar sobre isso, vamos começar a refletir sobre essa relação da gente com a fé em Jesus Cristo. Como que ela se realiza na prática da vida da gente. É bom a gente saber que o Evangelho tem um convite, ele tem uma proposta de vida. Ele não é um material acadêmico, não é uma teoria. O Evangelho não é um manual de conhecimentos sobre aspectos científicos, históricos, geográficos. Se você procura na Bíblia isso, você não vai achar. O que você vai achar? Você vai achar um convite para que você possa viver de uma forma livre, de uma forma independente, mas firmada a partir de uma relação com a pessoa de Jesus de Nazaré. É isso que o Evangelho apresenta, tá bom? Como é que você vai viver a sua vida
tendo essa relação com a pessoa de Jesus Cristo. Como que ele está presente na sua vida. Então, o evangelho é para isso. Não é para você conhecer história. Não é para você decorar a biografia de alguém. Não é para guardar datas. É para você saber como que você vai ajustar a sua vida como um seguidor de Jesus de Nazaré. A carta tem vários temas complexos. Nós já vimos na aula passada, e você pode dar uma olhadinha nas aulas passadas, a primeira aula e a segunda, dá uma olhadinha lá, que a preocupação do apóstolo Paulo é com a questão da liberdade cristã. Esse tema que é tão delicado, principalmente nos nossos dias atuais. Um tema que foi capitaneado por uma determinada ideologia, achando que a liberdade é um conceito absoluto. Não, de forma alguma. O que é a liberdade? A liberdade ela tem a ver com uma relação que a gente tem com as normas e a nossa vida comunitária. No caso da palavra de Deus, a liberdade cristã tem a ver com essa questão dos mandamentos e a nossa vida em comum. Então, como é que a gente aproxima essas duas coisas? A maneira como você faz isso é que se chama liberdade. A liberdade é você interpretar a lei e fazer com que a sua vida faça bem para todo mundo. Entendeu, meu querido, minha querida? Você não é livre para fazer o que você quer. A nossa liberdade, ela tem um limite. Isso é um filósofo existencialista do século XX, chamado Jean-Paul Sartre. Ele diz que o ser humano é um sujeito condenado a ser livre. Porque o que é ser livre? Ser livre é você fazer aquilo que você acha que é certo, que é bom para você, mas que se esbarra na liberdade do outro. Entendeu? Qual é o limite da sua liberdade? É a liberdade do outro. Se todo mundo, numa determinada sociedade, se sentir livre, ok, faz bem para todo mundo, mas não é uma anarquia em que cada um faz o que quer, cada um age do jeito que a cabeça manda, que segue aquela famosa expressão das vozes da sua cabeça. Não é isso, meu querido, minha querida. Liberdade não é isso. Liberdade é você ser o que você é, levando em consideração essas duas forças que orientam a nossa vida. Nós temos uma norma de vida. No caso do Evangelho, no caso da nossa fé cristã, nós temos as Escrituras. E no caso, e o outro lado, a outra ponte, é a vida em comum, a vida em sociedade. São as pessoas que moram comigo, que eu amo, que convivem na comunidade que eu participo, que fazem parte da minha cultura, da minha sociedade, é com eles que eu tenho que conviver. Então, tenho ali duas forças muito grandes. E Paulo lembra que tem essas duas forças para os cristãos em Gálatas, na carta dos Gálatas. Porque, já que aqueles tais judaizantes chegaram dizendo da lei, então eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça. Eu não posso pegar a lei e estabelecer na minha vida de forma literal. Não cabe isso, não dá. Essa interpretação literal da lei, ela é nociva, porque eu não tenho só o texto da lei, eu tenho a minha vida comunitária. Então eu tenho que aprender a ler a lei e também fazer a leitura da vida em comunhão. Então, o tema da liberdade cristã, ela coloca em questão essa relação entre aquilo que eu encontro nas Escrituras, e no caso de Paulo, ele faz uma referência clara à lei de Moisés, e aquilo que eu vivo na minha comunidade em plena contemporaneidade, nesse tempo que eu chamo de hoje. Então, durante o Concílio de Jerusalém, que Paulo faz referência, houve uma decisão tomada.
E Paulo lembra isso, que ele foi a Jerusalém. Foi a Jerusalém para resolver esse problema. E olha que Paulo era uma pessoa muito bem instruída. Ele tinha uma capacidade de conhecimento muito grande do pensamento greco-romano, da literatura, da poesia. E ele fazia essa leitura das Escrituras como um judeu, fariseu que ele era, estudante da lei de Moisés, né? Ele trazia isso dentro dessa relação. Então, ele vai a Jerusalém para poder tratar dessa questão, a questão de como que pessoas que não são da cultura hebraico-judaica, aqueles que não receberam a lei, eles não sabem nada da lei, como é que eles vão lidar com a fé? Essa é uma questão importantíssima, né? Então, acontece o concílio. Se você quiser saber do concílio, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos de 1 a 19. Então, Paulo vai a Jerusalém e expõe a liderança da igreja. Ele cita os nomes: Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos que comandavam a igreja de Jerusalém, e faz com que eles entendam como que essa mensagem do evangelho, que é a mensagem de Jesus, pode se ajustar à vida das pessoas que não fazem parte da cultura hebraico-judaica, que eles chamavam de gentios. Dá uma olhadinha também nas aulas anteriores, você vai ver o sentido da palavra gentio. Gentio é aquele que não crê da mesma forma que um judeu crê. Só isso. Nós somos gentios, então como é que eu vou viver? Eu vou viver colocando em prática a lei de Moisés? Não tem nada a ver comigo. Tem para explicar a pessoa de Jesus de Nazaré, onde ele tirou as fontes do seu ensinamento. Mas a minha vida é fundada na fé em Jesus, não na fé em Moisés. Eu não sou seguidor de Moisés. Eu não sou seguidor de Davi. Eu não sou seguidor de Salomão. Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Eu preciso afirmar isso todos os dias. Essa é a mensagem universal do cristianismo. Embora eu saiba assim, do valor que tem a lei de Moisés, a figura de heróis da fé como Davi e Salomão, mas eles não são os meus salvadores. Não foram eles que deram a vida por mim. Não foram eles os que foram pregados na cruz. E não foram eles que me disseram que eu preciso nascer de novo. Foi para mim que Jesus disse isso. Foi Jesus quem falou isso para mim, tá bom? Só para a gente corrigir uma interpretação equivocada que acontece hoje nas igrejas, como se houvesse um sionismo cristão. Nós não somos sionistas. Nossas referências não é a bandeira de um país. Nossa referência é o Evangelho de Jesus. Nossa bandeira é o Evangelho. Paulo está dizendo isso para os crentes de Gálatas, dos Gálatas, para os Gálatas, os crentes da Galácia. A gente confunde isso, não é? Mas vamos corrigir essa fala. Os crentes da Galácia precisavam saber que nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. E não adianta vir gente lá de Jerusalém influenciar a nossa cabeça aqui. Nós temos que nos firmar naquilo que Jesus ensinou. Esse é o nosso foco. O nosso foco é a mensagem de Jesus de Nazaré. Aquilo que eu chamo de evangelho. É para isso que eu estou aqui. E a igreja de Jerusalém, que é lá que eles têm que seguir essa lei, porque fazem parte de uma nação orientada por essa lei, é lá que eles têm que seguir. Aqui eu sou outra coisa. Aqui eu estou fora dessa esfera da influência da lei de Moisés, de uma lei que é de uma cultura, de uma sociedade. Como é que eu faço isso, queridas autoridades da igreja? Aí, então, eles reúnem a igreja, tomam uma decisão, essa decisão agradou todo mundo, e essa decisão tinha a ver
sobre o modo como os gentios praticavam a fé. Paulo diz assim: fui para lá por causa de uma revelação. E Paulo fala muito sobre isso, né? Ele teve uma intuição, uma voz de Deus no coração deles: vai para Jerusalém, porque lá você vai resolver esse problema. Porque esses crentes aí estão infernizando aí o evangelho, estão deturpando tudo, não entenderam nada da mensagem de Jesus, viram Cristo ser crucificado, mas não adianta, porque esses crentes, tudo cabeça dura, fica preso a um passado, a uma cultura, a uma história que não tem nada a ver com as pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. Então Paulo diz, por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego. Como é que eu prego o evangelho para um gentio? Eu prego assim. Aí ele mostra, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Eu não fui lá à toa, eu fui lá, falei logo com os cabeças da igreja, Pedro, Tiago e João. Eu disse, olha, é isso aqui. Eu prego assim. Estou errado? Essa foi a pergunta que ele fez. E essa questão foi levada para a igreja. E a igreja discutiu e tomou uma decisão. A mensagem de Paulo se baseava em quê? Se baseava na graça de Cristo. Que foi isso que ele aprendeu quando se converteu. Ele viu isso, olha, eu tenho uma graça que transformou. Eu, com toda a minha bagagem histórica, judaica, tudo que eu sei, eu entendi que aquilo que Jesus faz não está preso a uma cultura, está voltada para a humanidade toda. E ele disse que isso aqui que Jesus fez não é simplesmente um cumprimento da lei de Moisés. Não é meramente isso, mas ela é algo muito mais abrangente. Não se prende aos rituais judaicos, não se prende à circuncisão, a esse selo no corpo, a essa corporeidade da fé judaica. Não, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas não têm por que se tornarem judias para poder agradar um determinado segmento. Nós somos de Cristo. Jesus não deixou uma religião pronta, ele deixou uma mensagem. Essa mensagem que ultrapassa as experiências culturais. E Paulo foi para lá na companhia, que ele diz, né, de um grego, que é o Tito, um jovem, depois ele se tornou pastor, tem um livro que ele escreveu no Novo Testamento, bastante interessante, que deve ser lido aí por quem gosta de conhecer as Escrituras. E Tito, que era um gentio convertido, não tinha se circuncidado. Olha que quiseram circuncidar o coitado do rapaz, mas nem ele mesmo foi obrigado a fazer isso. Ele não foi obrigado. Alguns dizem que ele acabou aceitando, mas aqui na carta ele não fala, não dá certeza disso. Que Tito não foi obrigado a fazer. Ele foi constrangido, acusaram ele e tal, mas ele não foi obrigado a se circuncidar. Paulo diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, nós não estamos discutindo aqui se a pessoa tem que se tornar judia para ser cristão. Não é disso que nós estamos tratando. Havia realmente uma pressão de um grupo de opositores nessa Assembleia de Jerusalém. Paulo chama esses opositores de falsos crentes, falsos irmãos. A palavra é bastante forte, não é? Eles são irmãos na fé, ok? Guardam a mesma experiência que eu tenho, né? São os pseudo-adelphos, que é a palavra grega que está lá. São meus irmãos, mas eles não são de verdade, não. Eles são aí impostores, são falsos. Eles não entenderam ainda a mensagem do Evangelho. E eles se infiltraram na assembleia da igreja
para fiscalizar o que eles estavam fazendo. E se meteram no meio da convivência entre os cristãos que vieram com Paulo para poder imiscuir, fiscalizar, tentar investigar, espionar, acho que é a palavra certa, que é o que está na Bíblia, né? Em português, a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Paulo denuncia aqui, por que esses caras querem fazer isso? Para fazer com que a gente seja oprimido à norma deles, à maneira deles pensarem. Porque isso dá dinheiro, sabia? Isso dá crédito, dá poder. E toda essa estrutura fundamentalista que nós temos hoje é para sustentar uma estrutura de poder, para vender livro, para poder carregar ofertas, recursos, para os objetivos deles. Então, é bom a gente ter cuidado com essas pressões desses falsos irmãos e irmãs que tentam vender uma ideia como se fosse a verdade absoluta, como faziam os judaizantes da época. Paulo afirmou que resistiu a essa tentativa de persuadi-lo a fazer com que aceitasse que a mensagem central do Evangelho da Graça fosse submetida à obediência à lei de Moisés, aos costumes judaicos, como se uma cultura fosse superior à outra. Isso é fundamentalismo puro, gente. Isso aí é coisa dessa mentalidade comercial, dominadora, opressora, que as pessoas querem incutir na cabeça de alguém. E não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer nova vida, uma vida mais descontraída, alegre, livre, dinâmica, para a gente poder viver como cristãos no mundo. Gálatas 2,5 diz assim: não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Eu não quero que vocês sejam atraídos, seduzidos por uma ideia equivocada de uma meia dúzia de poderosos, por mais poderosos que fossem. Se eles têm dinheiro para viajar pelo mundo, para poder disseminar a teoria deles, ok, é problema deles lá. Mas vocês é que têm que ter consciência para dizer não a esse tipo de influência. E é verdade isso, nós temos hoje muitas pessoas fundamentalistas tentando influenciar, usam canais de TV, usam editoras, usam institutos teológicos, há toda uma estrutura de poder para favorecer o fundamentalismo dos nossos dias atuais. E olha, gente, tudo bem que eles façam isso, é estratégia deles, mas nós não somos obrigados a cair nesse engodo de achar que o evangelho é dominado por uma interpretação só das escrituras. Pelo amor de Deus, vamos ser mais atuais. Vivemos em pleno século XXI. Se lá no primeiro século Paulo já falava isso, que dirá agora, nesses dias atuais? Lembrem sempre disso. É uma expressão que eu coloco lá na apostila e quero repetir aqui com você. Pessoas legalistas têm a tendência de olhar os outros com discriminação. São influenciadas por uma leitura literalista da Bíblia e por uma compreensão moralista a respeito da vida de fé. São duas coisas que eu tento afastar ao máximo do meu comportamento, da minha leitura da Bíblia. Primeira, o literalismo. Segunda, o moralismo. São essas coisas que são nocivas para a nossa fé cristã. Não queira ser um literalista, não queira ser um moralista. Seja alguém que faz a leitura da Bíblia com humildade,
querendo ouvir o Espírito de Deus falar nas entrelinhas conosco. O propósito de uma vida firmada no Evangelho não é a gente ficar submetido à letra morta da lei. Ela é uma vida de liberdade. Sublinha aí na sua apostila a palavra liberdade. Dá uma voltinha assim nela, circula, bota a caneta marcadora de texto, aquela bem colorida, bem brilhante, na palavra liberdade. Você foi chamado para ser livre, não foi chamado para ser submisso à ideia de um pastor, de uma denominação, de um segmento, de uma ideologia. Você foi chamado para ser livre. Amém? Eu escutei um glória a Deus por aí. É disso que a gente tem que falar, gente. É disso. E essa liberdade se realiza no modo como construímos nossa relação com o outro e a nossa existência no mundo. Porque se eu tenho uma fé em Jesus de Nazaré, que me deixa livre para poder aplicar na minha vida, como é que eu vou fazer isso? Na minha relação com o meu próximo, na minha vida em comunidade, na maneira como eu vivo o meu dia a dia no mundo. Esse é o balizamento da minha fé. Quais são as questões que envolvem essa ideia da liberdade cristã? Eu vou fazer aqui algumas anotações com você. Primeiro, a nossa relação com o próximo. Paulo diz assim: não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então, são vocês que estão me ajudando aí a tomar essas decisões. Segundo, a nossa relação de respeito para com as pessoas que exercem autoridade. Ele vai lá e fala com Tiago, Pedro e João, todos como colunas. Ele chama de colunas porque eles são os sustentáculos da igreja, são as autoridades da igreja. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Estavam juntos, irmanados. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Tranquilo, está resolvido esse problema. Terceiro, a nossa relação com os mais vulneráveis. Essas autoridades pediram uma coisa só para Paulo: cuida dos pobres. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então é isso. Evangelho é isso, cuidar de gente vulnerável, gente frágil, cuidar dos mais pobres. Não é ficar do lado dos ricos e poderosos. É cuidar de gente pobre, não é de gente que está no poder, é de gente que está na parte de baixo da pirâmide social. E quarto, nossa atitude coerente e sincera com o Evangelho. Paulo também diz, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, teve um probleminha. Ele conta essa história bem estranha, não é? Enfrentei-o face a face. Olha, ele diz que estava irmanado com as autoridades da igreja, mas Pedro, ele fez um negócio que Paulo considerou como condenável. Uma coisa muito estranha, né? A decisão do Concílio de Jerusalém não foi uma ruptura com a lei de Moisés. Nós não rompemos com a lei de Moisés. A lei de Moisés existe, ela está lá para você conhecer, ela é importante, porque ela ajudou a moldar a história de um povo para que Jesus viesse ao mundo. E está lá também os costumes judaicos, mas ela não é uma lei para nós, ela é uma concessão, ela é uma autorização para a gente entender melhor. Então, o que a igreja fez não foi romper com a lei, mas conceder a esse grupo de apóstolos a oportunidade de pregar para os gentios sem a obrigação da lei. Paulo acusou a Pedro de uma conduta muito errada e questionou a atitude dos judaizantes. Qual foi a atitude de Pedro? Ele foi lá em Antioquia, que era uma cidade grega,
E ele então senta-se com os gregos e comem com eles, se confraterniza. Cristãos que não eram judeus, que não passaram pela circuncisão. Paulo diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Foi essa a resistência na cara. Não é que parece que enfrentei-o face a face, resisti na cara, como diz a tradução mais antiga. Parece que é um confronto, né? Igual o lutador de MMA quando vão aferir o peso. Aí um olha no rosto, encosta-se um no rosto do outro e fica aquela coisa nervosa. Não foi isso não, gente. Calma aí que são cristãos, são irmãos em Cristo. Mas isso não impede da pessoa ser sincera, ser autêntica, coerente com aquilo que pensa. Paulo então enfatiza que a fé em Cristo, aí que ele vai entrar no cerne da sua teologia, envolve a liberdade de vivermos como pessoas, como seres humanos diante de Deus. É para isso que somos livres. Somos livres para ser quem somos diante de Deus, sem ter vergonha do que fizemos, porque fomos perdoados, respeitando os valores de nossa cultura. Quais são as marcas, então, de uma vida firmada no Evangelho, orientada pelo Evangelho? Então, eu anotei aqui 4 marcas que são importantes para a gente viver como cristãos e cristãs no mundo, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo. A primeira marca é o modo como tratamos o pecado na nossa vida. O pecado é um problema sério na vida de todo mundo. Não é só um problema na sua vida, mas o pecado nos escraviza. Mas o Senhor nos chamou para nos livrarmos do peso do pecado. A maneira como o Evangelho nos convida a superar a nossa condição de pecadores é mediante a fé. Não é você fazer coisa para apagar o teu passado. Você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir apagar. O que está feito, diz a Bíblia, né? Não há lei que apague os seus erros passados, os meus erros passados. O que eu fiz está feito. Então não tem como apagar aquilo que foi feito. A história está lá, ela não vai ser apagada. Apagar a culpa. O Senhor disse: não, isso aí que você fez não vai ser imputado contra você. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que ele vai lembrar. Olha aqui, gente, vamos pensar o seguinte: a Bíblia mesmo diz isso, que a lei ela não corrige o erro passado, ela corrige dali para frente. Ela diz como é que você vai conduzir dali para frente. Ah, errou? Castiga. Pronto, resolveu aí aquela culpa, mas não apagou o erro passado. Então, o salmista dizia isso, né? Esse é um texto que tem lá nas Escrituras. E essa é a tese de Paulo a respeito da salvação. Ela resume uma declaração que Paulo faz. Qual é a declaração? Aí eu coloquei aqui nessa informação em uma cor diferente, né? Eu vou até usar uma seta aqui para a gente ler melhor. O ser humano é justificado pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Você entendeu? É isso que Jesus veio fazer. Você é justificado pela fé e não pela lei. Você não precisa fazer as obras da lei para ser salvo. Porque era isso que eles diziam: se circuncida aí, porque é isso que vai fazer você ser salvo. Quem foi ferido na cruz foi Cristo. Paulo diz assim: assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei
ninguém será justificado. Você entendeu aí? Pela prática da lei, ninguém será justificado. Essa expressão não é uma expressão do apóstolo Paulo, ele tira da Bíblia, ele tira do livro de Salmos. Paulo dá uma nova interpretação para a afirmação do salmista de que a lei não é suficiente para justificar uma pessoa perante Deus. Não adianta você chegar lá e dizer, mas eu fiz o que a lei mandou. Mas está feito, né? O que você está feito, você fez. Você não vai tirar tua responsabilidade ao dizer que ninguém se torna justo diante de Deus, somente pela prática da lei. Salmo 143, verso 2. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. A segunda marca é o modo como olhamos para o futuro, daqui para frente. Ok, eu sou um pecador, eu cometi coisas que me entristecem. Se entristece a mim, ainda mais o coração de Deus, como é que eu vou viver daqui para frente? O Evangelho nos convida a olhar para o futuro. E esse futuro, na verdade, não é o que vai acontecer. Devo casar ou devo comprar uma bicicleta? Qual é o emprego que eu tenho que conseguir para o futuro? Não, é você saber como vai aproveitar as oportunidades que a graça concede a cada um de nós. Então, olhar para o futuro como oportunidades que a graça nos concede de vivermos o que Deus tem preparado para nós. O que acontece conosco? Eu já fui perdoado, você já foi perdoado. Todas as nossas culpas foram apagadas. E ele nos deu a habilidade para vivermos uma nova vida. O que vale para a vida de fé no futuro é o que faremos a partir da nossa decisão de ser um seguidor de Jesus. É daqui por diante. Então você vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar. E é isso que vale para que você possa seguir em frente. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Se você se perder, se você quiser corrigir o seu erro passado, você vai se perder. Porque não vai conseguir. Aquilo que você fez na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua velhice, sei lá quando, isso você não apaga, você não corrige. Você aprende a conviver com essas lembranças, mas não para sofrer. É olhar para frente. A graça aponta para a nova vida. Diz o apóstolo Paulo, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A terceira marca. O Evangelho nos convida a uma experiência de intimidade com Deus em amor. Paulo, então, faz a mais sublime afirmação de fé encontrada no Novo Testamento que lemos no começo da nossa aula. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a quarta marca é o modo como vivemos no mundo. Essa perspectiva sublime de Paulo nos remete ao Evangelho e ao convite que o Evangelho nos faz para experimentarmos uma nova forma de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Cristo vive em mim. Essa é a máxima da vida de relacionamento com Deus e com o próximo. A graça de Jesus restaurou em nós o sentido de sermos justos, de fazermos o certo. E essa realidade de justiça, de retidão, vem pelo amor, não pela lei. A lei não é suficiente para me fazer amar, mas a graça de Jesus me leva a isso. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
A graça vem pelo amor, não pela lei. Bom, para a gente encerrar nossa aula de hoje, quero deixar um texto que eu preparei para a gente aplicar na nossa vida isso que aprendemos. A maior preocupação das pessoas que têm uma vida orientada pelo Evangelho não são os seus méritos, mas em ver a graça se realizar na vida das pessoas que nos cercam. Isso deveria tomar conta da gente. Não o que eu sou, o que eu faço, mas eu mereço. Ninguém me respeita, ninguém me ouve, ninguém me entende. Não. Será que eu estou abençoando pessoas à minha volta? Essa é a pergunta. Nossos títulos, conquistas, nossa aparência não têm valor diante do que Cristo fez por nós, a menos que consagremos tudo para vivermos para a glória de Deus. Se você, então, coloca tudo isso no altar que você é, tudo que você estudou, tudo que você comprou, tudo que você acumulou, tudo que você fez, todos os seus relacionamentos, se você coloca isso tudo no altar do Senhor, aí então nós estamos falando de uma outra coisa, que é essa vida em liberdade na presença de Deus. Lembrando aí Gálatas 2,19, pois por meio da lei eu morri. Então tudo aquilo que você fez antes foi importante, deixou marcas, ok. Mas daqui para frente, viva para Deus. É isso que o Evangelho nos aponta. Bom, estamos em condições da gente buscar a direção de Deus na nossa vida. Convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus por um instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nos ajuda a vivermos pela fé, não por normas, não por mandamentos, mas pela fé. Claro que são importantes, Senhor, para nós não desprezamos a Tua palavra, mas pedimos que a nossa vida possa ser significativa daqui para frente. Senhor, perdoa-nos pelo que passou e fortalece-nos para o que ainda vamos vivenciar. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que a gente chega ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você a conhecer a nossa igreja. Hoje, a nossa reunião será virtual, será online. Então, às 18h30, nós colocaremos a mensagem no ar para que você possa reunir com as pessoas que você tem aí à sua volta para ouvir uma mensagem, meditar, orar junto com elas. Então, aproveite esse tempo para isso. Nossa reunião presencial será no próximo domingo. Então, meus irmãos, minhas irmãs que caminham com a gente na nossa comunidade de fé, próximo domingo estaremos juntos e juntas para a glória de Deus. Hoje, às 18h30, teremos a mensagem transmitida através do nosso canal no YouTube. Não deixa de sintonizar, de participar e de reunir a galera da casa para poder fazer isso com você. Se você estiver aí sozinho, não tem como reunir pessoas, faça o seu momento pessoal de oração, de busca da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.